Olá, tudo bem? Como é que você está? Estamos começando mais um Em Minas, programa da TV Alterosa, do Jornal Estado de Minas e do Portal UAI. Este programa funciona assim, ele tem 2 blocos transmitidos pela TV Alterosa e um terceiro bloco exclusivamente no canal do YouTube do Portal UAI. Então, você vai assistir com a gente agora 2 blocos aqui, depois você corre lá para o youtube.com/Portal UAI para ver o terceiro bloco exclusivo. Hoje nós temos a honra de receber o deputado federal Reginaldo Lopes, que é o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado, viu, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, bem, o convite e todo o grupo do Estado de Minas. Obrigado, viu? O senhor foi o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária lá na Câmara, não é isso? Como é que o senhor está vendo a tramitação do projeto até agora? Hoje, o relator, Eduardo Braga, no Senado, ele entregou o relatório preliminar. O nosso alinhamento político pela aprovação da reforma tributária, que é um sonho do povo brasileiro, é uma demanda de 40 anos, de ter um novo sistema tributário que possa garantir à sociedade brasileira mais eficiência produtiva. Se eu pudesse resumir o que significa a reforma tributária, eu diria que o novo modelo, por não cobrar mais imposto do imposto, porque o nosso modelo hoje, ele é super cumulativo tributário. O tributo, ele é base para incidência tributária. Imposto em efeito cascata. Ele cobra do valor acumulado, ele não cobra do valor adicionado. Portanto, os produtos no Brasil ficaram mais caros para o povo brasileiro ou para um comprador no mercado internacional, se a cadeia produtiva for curta, de 8% até 20%. Então, de fato, é a maior e a melhor reforma depois da redemocratização do país que nós estamos realizando para a economia brasileira. Ela vai dar eficiência, ela vai permitir os setores produtivos voltar a ser competitivo. Competitivo no mercado internacional e competitivo no mercado de varejo nacional, porque hoje as importações chegam ao Brasil com custo-benefício melhor do que os produtos nacionais. Então, o Brasil perdeu o emprego, o Brasil largou de ser um país exportador com valor agregado, o Brasil teve uma desindustrialização precoce por causa disso, porque quando o mundo era fechado, até 1980, não tinha uma globalização, o Brasil conseguiu crescer, o Brasil foi a China do século XX, cresceu mais de 5% durante 50 anos. E de 1980 para cá, até 2023, o Brasil cresceu 1,2% em média. O Brasil tinha 4% do PIB no mundo e passou a ter 2,2% do PIB no mundo. O que aconteceu? O imposto alto tem muita culpa nisso. Totalmente. É o nosso sistema tributário. Porque com a economia aberta, como é que você vai vender imposto? Como é que você vai vender resíduo tributário? Como que você vai vender custo tributário para o mundo ou para o povo brasileiro? Então, esta reforma, ela vai ser importante para o Brasil reindustrializar, exportar com valor agregado e, portanto, vai gerar muito mais emprego. Só para ser um dado, bem, o Brasil teve um déficit na balança comercial entre exportação e importação de bens manufaturados de 128 bilhões de dólares. Okay. 1 bilhão de dólares significa que nós deixamos de gerar na economia brasileira 30 mil empregos diretos. Então, o Brasil deixa de gerar 3 milhões de empregos diretos na economia brasileira, ou seja, está exportando emprego para outros países e importando mercadorias com valor agregado. Então, a reforma tributária ela vai fazer esta correção. Mas os senadores estão mexendo demais lá no projeto. O senhor acredita que ele vai voltar para a Câmara a seu contento, assim, do jeito que agrada ao senhor? Acredito que sim. Eu tenho convicção que a Câmara dos Deputados, e no alinhamento político que a gente fez, em especial com o senador Rodrigo Pacheco, com alguns senadores, a gente alinhou bem o texto da reforma tributária. Então, e é um texto que saiu da Câmara com poucas críticas. Ou seja, o texto que saiu da Câmara teve apoiamento dos principais municípios do Brasil, ou seja, praticamente quase todos os municípios apoiaram a reforma. Teve apoiamento de todos os setores produtivos, do agro ao setor do comércio, serviço, indústria, lógico, com alguma crítica pontual, ressalvado algum destaque ali, detalhes, mas residual a crítica. E teve apoio também
do mundo político, porque ela foi aprovada com 382 votos na Câmara dos Deputados, quase todos os partidos políticos, né? Ou seja, até o partido do ex-presidente da República, parte votou na reforma tributária. Houve um alinhamento político também por dentro do governo do presidente Lula, sobre a coordenação do presidente Lula, mas sobre a gestão do ministro Fernando Haddad. Teve um alinhamento político da Câmara com o Senado e esse alinhamento político conseguiu tirar algo impensável, ninguém acreditava. Quando eu assumi a coordenação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, ninguém acreditava que ela seria aprovada. Porque tinha 40 anos que ninguém conseguia levar a reforma para o plenário. Isso era um trauma, né? Era um trauma e era uma necessidade do povo brasileiro, um desejo da sociedade brasileira, mas que não chegava até o plenário da Câmara. E nós conseguimos votar no primeiro e segundo turno. Então, eu acredito que o Senado vai fazer ajustes pontuais, melhorar a técnica legislativa, vai voltar para a Câmara dos Deputados e nós vamos referendar essas mudanças e até final de novembro, início de agosto, final de novembro, início de dezembro, nós vamos promulgar, como a emenda constitucional, ela é promulgada pela Câmara e pelo Senado, pelo Congresso Nacional. O que se ouve é que muitos benefícios têm sido concedidos. Isso deve fazer com que a alíquota ou as alíquotas cresçam. É isso mesmo? O que o senhor está prevendo? Olha, o Brasil fez uma opção. Já tem uma previsão, sim, de quanto vai ser? De cobrar mais imposto do consumidor, que é um erro, do que de patrimônio e renda. Por que a nossa alíquota é alta? Porque ela já é muito alta hoje. Tá. Hoje cobra imposto por dentro e escondido. E essa alíquota chega a 34%. Explica isso para o espectador. Então, vamos lá. Como é que é o nosso sistema tributário hoje? Eu desafio todos telespectadores a me falar quanto que ele pagou na compra de um celular, por exemplo. Ninguém sabe. Se alguém souber, eu dou uma passagem de ida e volta para Paris. Ninguém sabe. Só tem um dia que a gente fica sabendo isso, é aquele dia sem impostos. Quando a gente vai ao posto, mas mesmo assim, aquele cálculo está errado. Por que está errado? Porque o nosso modelo tributário, ele é super cumulativo. Ele cobra o valor acumulado em cada etapa. Tá. Então, depende na etapa, no elo de produção que você, empresário, está produzindo o seu produto, você não sabe o tanto de imposto que já veio escondido, embutido naquela matéria-prima. Por isso que eu falei, o Brasil tem um modelo de imposto que é por dentro, que é embutido, que é escondido. Como é que vai ficar a partir de 2032? O imposto é por fora. Quando você chegar para comprar um celular ou uma cesta básica, você vai saber o preço do celular e o preço do imposto. O cidadão vai saber o preço da cesta básica e o preço do imposto. Só que tem que agora, o cidadão não vai pagar imposto na cesta básica. Nós criamos a cesta básica nacional com alíquota zero. Pela primeira vez, o brasileiro vai consumir alimentos da cesta básica nacional com alíquota zero no município, com alíquota zero no estado e alíquota zero na União. Então, o cidadão vai chegar no supermercado, vai estar lá o preço da cesta básica e alíquota zero, porque o imposto é por fora. E todos aqueles insumos para produzir a semente, para produzir aquele alimento, para industrializar aquele alimento, será creditado, porque o nosso sistema tributário vai ser de débito e crédito. Então, tudo que é insumo, aqui nessa emissora, nesse jornal, tudo que for insumo, software, computador, tudo que for insumo é creditado. Okay. E tudo que for investimento também. Tudo que é investimento não será cobrado mais imposto, porque não tem sentido, Beni. Eu adoro um queijo, todo mineiro adora um queijo. Eu vou montar um laticínio. Esse laticínio não produziu nem um queijo ainda, nem um queijo mineiro. Queijo fiscal, canastro, eu já estou pagando imposto. Eu só posso pagar imposto o dia que eu vender o queijo. Então, nós fizemos, olha, para você ver, olha as mudanças da reforma tributária. Primeiro, simplificar. Hoje tem 460 mil normas. Nós vamos ter uma única lei nacional. Não tem como controlar. Vai ter uma única lei, legislação nacional. Ok. Vai ter uma agência interfederativa da União, dos estados e municípios, que vai arrecadar, vai administrar o novo imposto. E que vai fazer débito e crédito e vai devolver os créditos àqueles setores produtivos que têm crédito a receber, porque não é cumulativo. Depois nós vamos cobrar o imposto por fora. O cidadão vai saber o que é imposto, o que é mercadoria. Transparência. O cidadão vai saber o que está pagando. E olha que extraordinário. O cidadão que mais paga imposto não sabe que paga imposto. Que é o cidadão que paga imposto embutido nas mercadorias e no serviço. Não é o cidadão do imposto de renda, não é o cidadão que paga IPVA, que paga IPTU. Quem mais paga imposto no Brasil são os cidadãos que consomem mercadorias, que são 70% da população que não paga imposto de renda. E eles acham que não paga imposto. Agora eles vão ter certeza que paga imposto. E qual que é a diferença? É que vai ter uma cultura
fiscal. Ele vai saber que ele é pagador de imposto e mais, bem, ele vai exigir, sabe o quê? Que o prefeito, que o governador e o presidente da República, que a política tenha contrapartidas eficiente, adequado. Nós vamos melhorar os gastos públicos, porque o cidadão vai exigir. Nós vamos fazer um rápido intervalo, deputado, e a gente volta já já conversando ainda sobre a reforma tributária, mas vamos falar também sobre governo Zema, prefeitura com FUAD, vamos falar de Minas, de Belo Horizonte. Um instantinho só, a gente já volta, tá bom? Estamos de volta com o segundo bloco do Em Minas de hoje, conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, que é o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Lembrando que esta entrevista estará na edição de amanhã, na íntegra, do jornal Estado de Minas. Deputado, uma última pergunta sobre reforma tributária ainda. O senhor falou em promulgar em novembro, dezembro, mas a pauta está travada lá. Como é que vai ser isso? Vai dar tempo mesmo? Sim. Primeiro que para a emenda constitucional não tem obrigatoriedade da pauta. Não precisa seguir a pauta. Não precisa seguir a Isso pauta. é uma informação importantíssima. A emenda constitucional ela prevalece sobre as demais pautas, né? Segundo, eu estava falando das mudanças, Beni, outra coisa importante e que é bom para Minas, porque Minas Gerais, com a Lei Candir, que tirou os impostos da origem, né, da exportação de semi-elaborados e do setor primário, Minas foi acumulando um endividamento. Nesses 28 anos, a União não compensou a retirada do seu tributo, do seu imposto na origem. Por que não compensou? Porque não deu o imposto dos 22 milhões de mineiros e mineiras no destino. Então, o que a nossa reforma fez? Ela vai implementar a lógica do destino puro. Você cobra imposto no destino e você distribui a arrecadação pelo destino. Então, esta é um modelo correto de distribuição de arrecadação em qualquer lugar do mundo. Por que não justifica, por exemplo, um professor, um cidadão do Piauí, comprar uma mercadoria e pagar para a cidade de São Paulo? Então, você deve pagar o imposto para onde você mora, na origem, no destino, né? No destino, perdão. Porque hoje é na origem, é onde você emite a nota fiscal, né? onde produz. Isso. Né? Não, agora o imposto vai ser no destino. Então, nós vamos aumentar a arrecadação de todos os municípios e estados. Lógico, o estado mais pobre vai ganhar mais do que o mais rico e a cidade mais pobre vai receber mais do que a cidade mais rica. Mas todos vão ganhar. Sabe por quê? A reforma tributária, todos os estudos apontam para um crescimento de 12% a 20% em 10 anos. O Brasil vai ficar mais rico 1,5 trilhão. Isso significa que nós vamos arrecadar 400 bilhões a mais. Então, a renda per capita do povo brasileiro vai aumentar em R$6 mil. Então, a reforma ela tem impacto em todos os setores produtivos. Por quê? Se você aumenta a renda per capita, você melhora serviços contratados, consumo, a economia, a roda gira mais rápido. O famoso ciclo virtuoso, né? Deputado, há uns dias o senhor disse que a reforma tributária pode evitar aumentos como o do ICMS, que até foi proposto pelo governador Zema, né, num projeto na Assembleia, né, uma mudança nisso. Por que isso evitaria, por exemplo, aumento de ICMS com a reforma tributária? Porque hoje você não tem uma única legislação. Inúmeras, centenas de alíquotas. Então, você faz alíquota para CNPJ. Minas Gerais tem déficit fiscal, mas tem 18.500 regimes especiais de tributação. Mas isso não é concedido para todos, pelo CNPJ. O que a reforma propõe? Acabou, você só tem 3 alíquotas. Nós estamos propondo a alíquota padrão,
ou seja, a alíquota de referência. Depois nós temos uma alíquota reduzida, 60% de redução da alíquota padrão. Para quem? Para aquele setor de cadeia curta, que não tem muito creditamento. Porque temos que lembrar que reforma sobre consumo, nós estamos falando da alíquota do consumidor. Quem paga imposto sobre consumo é o consumidor, não é o setor produtivo. E mais agora, que vai ser por fora, né? Então, é o cidadão. Uma coisa é o preço do produto, outra coisa é o preço do imposto. Isso. Então, será por fora. Então, nesta reforma, quando eu falo que é impossível aumentar para X produto, Y produto, Z produto, isso não vai ter mais jeito. Por quê? Ou você aumenta para todo mundo, ou você não aumenta para ninguém. Ou você reduz para todos os setores, ou você não reduz para ninguém. E tem a alíquota zero. Então, o que vai acontecer? O governador e o prefeito pode alterar a alíquota do IVA? Pode. Para mais ou para menos. Qual é o problema? É que você vai chegar no supermercado, ao você pegar o celular aqui em Belo Horizonte, se o prefeito aumentou, você vai saber que ele aumentou. Porque quando você chegar em Contagem, vai estar lá outro percentual. Então é muito difícil. Então é fato que, lógico, a cada 4 anos tem eleição. E esse gestor será cobrado e avaliado por esse aumento ou por essa diminuição de carga tributária. Então não tem como. E se aumentar para o Pedro, aumentou para a Maria, para o João, para todo mundo. Então essa é a transparência do sistema tributário. O deputado da Assembleia está começando a discutir, né, a questão da recuperação fiscal de Minas, né? E isso vai ter efeitos enormes sobre Minas Gerais, né? Está se falando, por exemplo, em congelamento de salários, o governador desmentindo, diz que vai haver 2 aumentos em 9 anos, enfim. Como é que o senhor está vendo o andamento desse tema e como é que está a relação do governo estadual com o federal para discutir essa questão? Não, primeiro, eu defendo uma recuperação das finanças de Minas Gerais. Eu sou mineiro. Então, esse debate sobre recuperação fiscal do Estado deve ser obrigação de quem está na oposição e de quem está no governo. Eu só acho que o governador Zema não quer recuperar o Estado de Minas Gerais do ponto de vista fiscal. Ele quer fazer debate ideológico. Por quê? Porque ele pode muito bem negociar com a União ou negociar com o Supremo Tribunal Federal para esperar as novas diretrizes do projeto de recuperação fiscal. A Fazenda está elaborando novos parâmetros para a recuperação fiscal. Esses atuais parâmetros que o Zema está utilizando já deu errado em outros estados. Porque eu sou da tese que nós temos que recuperar o Estado com 3 parâmetros simples. O primeiro parâmetro, sem vender os patrimônios. Por que nós vamos vender Copasa, Semig e Codemig, que gera para o Estado 2 bilhões de dividendos? Então você vai perder 2 bilhões de receita? Para quê? Vender para o setor privado? Setores estratégicos? Então, primeiro, não é o melhor caminho. O segundo também parâmetro, não dá para prejudicar as políticas públicas. Só existe razão de existir prefeitura, União, Estado, para ofertar serviços públicos de qualidade, com eficiência. Então não dá para perseguir quem presta esse serviço, são os servidores. E quando você também congela salário, você diminui a renda per capita da família, que na ponta diminui o crescimento econômico do Estado. Você tem que fazer a economia crescer. E a economia cresce pela mão dos trabalhadores. São eles que injetam dinheiro na economia para a economia circular. Muito bem. Terceiro parâmetro que eu defendo é que nós precisamos também não comprometer o desenvolvimento de Minas. Minas é uma potência. Minas é um pequeno Brasil. Minas é o estado da integração nacional. Minas precisa ter capacidade de diversificar a sua economia. Então, o que eu defendo? Que a gente tem que negociar com a União. E olha que a União é o meu governo, o presidente Lula. Sim. Parâmetros, e eu falei isso com o secretário ontem da Fazenda, Rogério Seron, que tem que considerar que a União, ela omitiu o pagamento da Lei Candir das perdas. Então, eu acho que não é compensável, porque já fizeram um acordo. O Zema fez um péssimo acordo. Se eu fosse governador, eu tenho 150 bilhões para receber da União. Eu topar um acordo de 8,7 bilhões da Lei Candir para receber em 30 anos. Então, ele comprometeu o futuro de Minas. Então, eu acho que tem que recuperar, de alguma forma, e a União considerar e criar algum tipo de redutor do montante da dívida do Estado de Minas com a União para esses estados que eram primários exportadores, que de maneira irresponsável, não estou falando do ponto de vista do conceito tributário, do ponto de vista do conceito tributário, está correto não cobrar imposto na exportação. Okay. Mas do ponto de vista do sistema tributário brasileiro, a União tinha obrigação, tanto que a lei propunha compensar, porque ela não fez a reforma tributária.
para ela tirar o imposto da origem de um estado, produtor, exportador, ela tem que dar o imposto no destino. Ela tinha que dar o imposto dos 22 milhões de mineiros e mineiras que consomem produtos e não recebeu o imposto. Então, a União é parte do endividamento do estado de Minas Gerais, como é do Rio Grande do Sul, como é do Rio de Janeiro. Correto. Então, tem que ter um novo parâmetro. Então, o Zema não quer resolver. O Zema não quer fazer disputa ideológica, quer se posicionar um novo bolsonarista para tentar ganhar votos. É errado o que ele está fazendo. Vamos falar ele deveria disso. adiar, esperar a nova regra fiscal, pedir uma liminar para prorrogar o pagamento à União e esperar que tenha novos parâmetros e aí Minas possa fazer essa renegociação e recuperar as finanças. Vamos falar mais disso no terceiro bloco, que é o bloco que você vai ver no canal do YouTube do Portal UAI, o youtube.com/Portal UAI. Estamos terminando essa entrevista aqui na TV Alterosa, mas você já corre lá no computador e acessa o YouTube para você continuar vendo a nossa conversa com o deputado federal Reginaldo Lopes. Obrigado e até daqui a pouquinho lá no YouTube. Olá, estamos de volta agora com o terceiro bloco do Em Minas de hoje, conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, que é o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Reginaldo, recentemente o senhor disse que queria até conversar com o ministro Fernando Haddad sobre essa dívida de Minas e, eventualmente, até conseguir conquistas além da recuperação fiscal. Essa conversa já aconteceu? Como é que está isso? Eu tenho dialogado. Ontem mesmo eu dialoguei com o secretário da Fazenda. Eu tenho uma tese que nós vamos, sim, reabrir, diria assim, esse debate sobre as perdas da Lei Candir, na minha opinião. Eu quero reforçar. Por quê? Nós temos que ter, e a União, ela é responsável pelos subnacionais. Em tese, ela é responsável pelos subnacionais. Então, na reforma tributária, a gente mudou, deslocou o imposto da origem, onde emite a nota fiscal, para o destino. Porque é assim que o mundo inteiro distribui a arrecadação. O Brasil tinha um sistema extremamente inviável, uma invenção brasileira que prejudicou todos. Todo mundo perdeu com esse sistema tributário atual. Nós corrigimos essa distorção a bem do federalismo brasileiro, para que você tenha um federalismo colaborativo e não de competição. E criamos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, aonde nós estamos garantindo 40 bilhões ano, corrigido pelo IPCA, para quê? Para os governadores poderem reestruturar do ponto de vista rodoviário, portuário, ferroviário, de transmissão de dados, de telecomunicação, ter infraestrutura adequada, uniforme, porque o Brasil é um continente. E aí permitir, de fato, a atração de novos investimentos. Aonde a empresa vai se alocar olhando a melhor logística, olhando a matéria-prima, as vocações, e não por ganhos tributários, por incentivos tributários, porque isso também, no fim, gera custo para aquela empresa. Sim. Então, está muito irracional o nosso atual modelo. Então, o que eu defendo? E aí, de fato, em 95, Fernando Henrique Cardoso com o Antônio Candir não tiveram coragem de fazer a reforma tributária, porque o texto estava pronto. Quando o Fernando Henrique Cardoso descobriu que não arrecadaria, teria uma transição, ia demorar, ele preferiu fazer a CPMF, que em 90 dias ele começou a arrecadar, mais o imposto acumulativo.
E aí, de fato, ele não fez a reforma tributária. Foi sediando Mas como ele dolarizou a economia, lembra? R$1 valia $1? Isso. O Brasil virou um paraíso de importados e um inferno para exportar. Levou, então, a desonerar o imposto do subnacional, que era o ICMS nas exportações dos estados. Né? Correto, a Constituição diz o seguinte, você tem que desonerar a exportação, porém, você tem que implementar um modelo tributário que devolva o imposto no destino. Você tira da origem e passa para o destino. Então, Minas foi muito prejudicada. Minas foi acumulando dívida. E aí, de fato, eu acho que nessa renegociação, o Zema perdeu a oportunidade quando ele não deveria ter aceitado o acordo do Supremo Tribunal Federal. Ele fez um péssimo acordo, que compromete futuras gerações em Minas Gerais. Mas agora, eu sou a favor que a gente tem que reabrir esse debate. E o senhor teve com o Haddad? O senhor conversou com ele? Já falei com ele pessoalmente. Eu acho assim... Tem abertura? Não, eu acho que o problema é que já fizeram um acordo. Segundo, eles acham que tem que arrumar outro mecanismo, que isso poderia entrar nos gastos primários, né? Nas despesas primárias. Mas eu acho que nós temos que encontrar um acordo na política. Não dá para Minas pagar o valor acumulado da dívida, porque não tem conta. A conta não fecha. Senão nós vamos prejudicar o cidadão mineiro, nós vamos prejudicar o desenvolvimento de Minas. A União não pode ser uma agiota, vamos ser bem objetivos. Deputado, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa. Nós já estamos no 10º mês da gestão, da terceira gestão do Lula, e o presidente ainda não veio aqui em Minas. Mineiro fica meio incomodado com essas coisas às vezes. O que está acontecendo? Por que o presidente não veio ainda? Não, o presidente estava confirmado, ia fazer um conjunto de anúncios de obras estruturantes. O novo PAC tem uma previsão de 171 bilhões de investimento em Minas e obras extremamente importantes. Eu tenho que cobrar de manhã, de tarde e à noite. O presidente Lula quer atender e está atendendo os interesses de Minas, porque compreende, com o estado da integração nacional, tem que resolver a BR-040, tem que duplicá-la, tem que resolver a BR-381, tem que resolver o anel rodoviário, que eu estou trabalhando de manhã, tarde e noite, junto com o prefeito Fuad, para a gente duplicar pelo menos os viadutos, que já resolve a trafegabilidade. Temos que resolver a 251 lá no norte de Minas, temos que resolver a 367 no Jequitinhonha, temos que resolver a 116, que é o único trecho, talvez, da 116 que não está duplicado. Então, nós temos que resolver essas grandes demandas de infraestrutura. E o presidente Lula assumiu e contemplou Minas e colocou no novo PAC. Sem falar que vai atender água, vai atender creche, escola, UBS. E o presidente programou para estar aqui, mas aí depois, com a sua cirurgia, ele foi recomendado a não viajar. Mas ele está, assim que recuperar, vai estar vindo esse ano aqui a Minas Gerais para assinar vários convênios e anunciar as obras. Qual que vai ser a meta do PT para a eleição municipal do ano que vem? Municípios, o que o senhor está prevendo? Eu não tenho um mapa, mas o mais importante é que nós estamos organizando o nosso time. Nós temos que organizar um conjunto de candidatos e candidatas. Organizar tendo as candidaturas próprias pelo próprio partido, pelo PT, mas também organizar blocos de alianças no campo democrático popular, no campo que tem a democracia como um princípio. Então, para a gente enfrentar a ultradireita e as pautas não civilizatórias. Então, eu acredito que a gente vai ter um bom desempenho em Minas Gerais. E especificamente em Belo Horizonte. O PT colocou o nome do Rogério na mesa, né? O nome dele está colocado como Rogério Correia, perdão. O nome dele está na mesa como um provável candidato, mas sabe-se que há uma certa negociação com o Fuad para o caso da reeleição dele. O senhor vê isso como? Olha, eu acho que são duas coisas diferentes. Nós temos muita lealdade, gratidão e respeito pelo prefeito Fuad. O governo do presidente Lula tem tratado ele como um forte aliado, um amigo, um parceiro. O prefeito Fuad apoiou o presidente Lula no segundo turno, ficou do lado da democracia, né? E com certeza é um importante aliado do qual o próprio governo do presidente Lula está atendendo inúmeras demandas, inúmeras, seja da Minha Casa Minha Vida, programa de moradia popular, seja de acesso e ampliação das escolas técnicas, universidade, vagas, ampliar também a estrutura de saúde, mais investimento nos hospitais da cidade e os hospitais metropolitanos, ou seja, tem atuado, tem a questão do PAC para o anel rodoviário, tem ajudado e tem o prefeito Fuad como um grande parceiro. Agora, a disputa eleitoral, a priori, o PT
tomou uma decisão de apresentar para o debate a candidatura do meu amigo deputado Rogério Correia. Então, esse é o processo e vai ser fruto de um amplo debate, né, para os próximos meses. Mas é porque estão colocados aí candidatos importantes, né? Mauro Tramonte, Carlos Viana, Bruno Engler, são candidatos capazes de mobilizar certas parcelas da sociedade e acabam se transformando em candidatos importantes num pleito como esse. É mais negócio partir com uma candidatura própria ou apoiar a reeleição? Olha, o PT tem alguns debates específicos que ele faz com a sociedade brasileira, né? O momento de disputa eleitoral também é um momento de você debater temas, debater projetos específicos, projetos mais estratégicos, mais temáticos, setoriais. Então, o partido tem a legitimidade de apresentar um candidato. Isso não quer dizer que nós não podemos ter um arco de aliança no segundo turno ou até... Depende do processo, como que se dará o processo, porque ainda estamos longe, falta um ano da eleição, como que esse processo vai se consolidar, a gente ainda poderá, talvez, estabelecer algum tipo de aliança, né? A priori, o Diretório Municipal do PT, DBH, decidiu pela candidatura do deputado Rogério Correia. Como é que o senhor avalia o governo Romeu Zema até o momento? Olha, o governo Romeu Zema, na minha opinião, ele não apresentou nenhum conjunto de políticas públicas capaz de resolver os grandes dilemas de Minas, os grandes desafios de Minas, né? Ele ainda se sustenta num discurso comparando o seu governo com o governo anterior, né, que tinha uma conjuntura econômica e política muito desfavorável e aonde a única mérito do governo do Romeu Zema foi voltar a pagar em dia os servidores públicos, que é uma obrigação, né? Eu acho que o ex-governador Fernando Pimentel cometeu um grave erro de não ter conseguido viabilizar o pagamento em dia dos servidores públicos, né? Mas, tirando essa pauta, essa parte do seu governo, ele é um governo, na minha opinião, medíocre, que não conseguiu elaborar nenhuma política específica para o desenvolvimento de Minas Gerais. Qual é o maior desafio que o senhor vê para a atividade econômica de Minas Gerais, né? Assim, como traçar um caminho de crescimento sustentável, né, para o nosso estado? Olha, Minas é uma potência. Minas hoje ainda é o terceiro PIB, mas tem um parque industrial, o segundo maior parque industrial do Brasil. Minas, na minha opinião, foi vítima desse erro, desse conceito da Lei Candir, sem ter feito na totalidade o conceito correto da reforma tributária e, por isso, ficou com incapacidade de investimentos. Eu acho que agora, com esse novo momento que nós vamos viver no Brasil, né, onde o governo do presidente Lula tem anunciado vários investimentos estruturantes do ponto de vista da infraestrutura do Estado. Minas é um estado da integração nacional. É um pequeno Brasil, uma ótima síntese do Brasil, com a sua potencialidade, com a sua gente, com a sua cultura, com a sua inteligência, com os seus saberes. Eu acredito que agora, com esta reforma tributária, fazendo um ajuste no sistema tributário que vai permitir uma reindustrialização, uma neoindustrialização. Porque se eu fosse definir por que o Brasil desindustrializou de maneira precoce, eu diria que foi por causa do sistema tributário, de cobrar imposto sobre imposto. Então, Minas tem uma chance extraordinária. Se tiver um conceito de um governo, né, do Estado, que tenha diálogo, que queira olhar para os mineiros, para as mineiras, não fazer disputa política, não antecipar a eleição e dialogar com as principais prefeituras, dialogar com a União e a gente reestruturar o Estado, Minas vai com certeza chegar no segundo PIB, vai gerar muito emprego e vai diversificar a economia. Minas tem 12 macro-regiões que eu poderia dizer que ali representa todas as regiões do país. E tem vocações econômicas e potencialidades que podem ser despertadas, potencializadas, e tem regiões que podem ter uma nova recomposição de novas atividades econômicas para aquela região. Então, Minas é uma potência. Né? É uma potência do ponto de vista do agro, de produção de alimentos, é uma potência hoje no setor sucrocolheiro, é uma potência na produção de parque energético, de transição de energia, né? Em todas as modalidades da transição energética, é uma potência do ponto de vista do turismo, né, da cultura. Então, eu acredito que tem aí um futuro belíssimo pela frente. Eu acredito muito na capacidade de Minas de se reorganizar.
Então, basta agora a gente acertar estrategicamente como que a gente vai fazer os investimentos para permitir essa diversificação da matriz econômica mineira. Deputado, nosso tempo infelizmente está terminando, mas eu tenho uma última pergunta. Eu sei que o senhor poderia citar vários aspectos, mas vou pedir a gentileza de o senhor tentar eleger um para cada aspecto que eu vou perguntar. Qual foi o grande mérito do governo Lula até o momento e qual é aquele aspecto que o governo ainda não conseguiu atacar e se transforma assim naquela, poxa, ainda não conseguimos vencer isso aqui? Um para cá e um para cá. O mérito do governo Lula foi reconstruir o país e reorganizar as principais políticas, como garantir renda mínima, Bolsa Família, voltar os investimentos na universidade, na saúde, nas políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, aumentar o salário mínimo com ganho real, ou seja, voltar às políticas públicas que, de fato, reorganizam a vida do povo. Então, esse é o grande mérito. Esse é o grande mérito. O mérito estruturante do governo Lula foi ter feito um alinhamento político para fazer a reforma tributária. O futuro do Brasil passa pela reforma tributária. Não adianta falar em neo-industrialização ou reindustrialização sem um sistema tributário adequado. Então, um mérito emergencial e um mérito estruturante que o presidente Lula tem. Okay. Eu acho que o grande desafio do presidente Lula, de fato, é sair dessas armadilhas, dessas pautas não civilizatórias que a direita tenta impor. Né? E eu acho que nós temos que fazer o contraponto a essas pautas, chamado pauta de costume, que eu diria que são pautas de direito, levar para o debate dos direitos. O Brasil tem que fazer uma ressignificação, né? O mundo tem que fazer das pautas civilizatórias. E essas pautas é direito do cidadão. Nós não podemos ter um mundo com preconceito. Tem que ser um mundo sem preconceito. Nós não podemos ter um mundo com desigualdade. Tem que ser um mundo sem desigualdade. Nós não podemos ter um mundo com pessoas passando fome. Tem que ser um mundo sem ninguém passando fome, sem pessoas sem casa. Então, acho que nós temos que recolocar esse debate que eles tentam levar como moralista, como costume, para a pauta dos direitos. Então, acho que nós temos que sair dessa armadilha. Eu acho que a gente não conseguiu sair ainda. Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi um ótimo papo, muito esclarecedor, especialmente sobre reforma tributária, que é um tema complexo, né? As pessoas, em geral, têm dificuldade para entender. Era complexo, agora vai ficar simples. A partir da reforma vai ficar muito simples. Todo mundo vai entender como é que funciona o seu sistema tributário. Tomara, isso vai ser muito bom. Muito obrigado, pela sua presença. Bem, obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Eu agradeço por vocês ter estado aqui conosco. A íntegra desse programa, lembrando, estará na edição deste domingo do Jornal Estado de Minas. Muito obrigado para você e até o próximo sábado.